Olá, irmãos. Eu me chamo Wesley Corrêa. Seja muito bem-vindo ao Pão Semanal. Esse é um quadro rápido onde nós conversamos sobre algumas coisas da Bíblia. E hoje eu gostaria de ler para vocês no Salmos, capítulo 103, versículo 14. Diz assim: pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se que somos pó. Eu queria falar um pouquinho sobre estrutura. Estrutura. É interessante esse assunto de estrutura. A Bíblia fala muito sobre estruturas, né? Aqui nós estamos... O salmista está dizendo que ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Deus, ele sabe exatamente o que nós podemos suportar, disse o apóstolo Paulo. Que ele não vai te dar uma luta além daquilo que você possa suportar, porque ele conhece a sua estrutura. Quando nós vamos fazer uma casa, há muita preocupação na estrutura daquela casa. O segredo da estrutura é exatamente conhecendo a estrutura, nós sabemos o que ela pode suportar ou o que ela não pode suportar. Para que uma casa suporte, por exemplo, 5, 3, 4 pavimentos, que aí já acima de 3 já partiu para um prédio. Você não pode simplesmente fazer uma pequena estrutura e querer levantar um edifício, não vai dar certo. Há uma necessidade de uma estrutura, de uma estruturação. O Evangelho ele foi estruturado a partir dos apóstolos e dos profetas. A Bíblia fala em Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, o qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, o Evangelho foi estruturado, muito bem estruturado. Então, veja que na estrutura do Evangelho nós temos os apóstolos, nós temos os profetas como base desse grande alicerce. E falando da nossa estrutura, humanamente falando, cada um de nós tem uma estrutura. Tem pessoas que não têm muita estrutura, por exemplo, para passar por problemas. Qualquer coisinha abala aquela pessoa. Por quê? Porque ela tem uma estrutura frágil. Então eu quero te convidar a melhorar essa estrutura. E como que eu faço para melhorar a minha estrutura cristã? Irmão Wesley, perguntaram para o profeta, irmão Brano, uma certa vez, como eu faço para me aprofundar no amor de Cristo? Por que aprofundar no amor de Cristo? Porque quando você tem que subir um edifício muito grande, você tem que cavar profundo. E quanto mais alto você quer subir um edifício, mais profundo você tem que descer. Quanto mais alto você quer chegar, mais baixo você tem que estar disposto a ir. Por quê? Porque o único caminho para subir, diz a Bíblia, é descer. Então perguntaram para ele, como eu faço para me aprofundar? Como eu faço para me cavar uma fundação profunda, para me alcançar uma base boa? Ele disse, leia a palavra de Deus e ore. Irmãos, esse é a base, é o alicerce de uma vida cristã. Ler e orar. Por que nós não temos muita estrutura? Porque nós não lemos o suficiente, porque nós não oramos o suficiente. E vocês sabem que hoje, nos nossos dias, a coisa mais difícil é ler a Bíblia e orar? É difícil tirar um tempo para orar. Porque tudo hoje, ele joga a gente para tirar nossa atenção. É uma televisão, é um show, é isso, é escola, é afazeres de casa, é compromisso no trabalho. Tudo leva a gente a deixar Deus de lado. Se você não buscar Deus, se você não buscar ter uma estrutura, você vai perceber que quando você precisar, quando chegar a hora de você precisar de verdade, você vai ver. Quando chegar a hora que você precisar de verdade, você vai perceber que você não tem estrutura. Que a sua estrutura é frágil. E a Bíblia diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Há uma necessidade de nós estruturarmos a nossa vida de oração, há uma necessidade de nós estruturarmos a nossa vida de leitura e há uma necessidade de nós estruturarmos a nossa vida de jejum, porque essas são as bases para se tornar um bom cristão. Oração, leitura e jejum.
É aí onde você chega a ter uma base estruturada. É aí você vai ver que o inimigo vai bater em você e é como se ele estivesse batendo ali num pilar robusto de concreto. Ele vai bater e vai voltar. E você sabe que, falando de uma estrutura humanamente falando, quanto maior é aquele FCK do concreto, mais forte ele é, menos infiltração ele dá. Irmãos, nós precisamos de ter uma boa estrutura, impermeabilizar nossas vidas com esse grande Espírito Santo, fazer uma impermeabilização interna, por dentro, por fora, para que nós possamos realmente ter uma vida com Deus, uma vida alicerçada, uma vida estruturada, uma vida bem abalizada. É isso que eu queria dizer para vocês, irmãos. Que Deus te abençoe, irmãos. Que Deus te dê a base, que Deus te dê a estrutura, que Deus te dê graça, que Deus te dê força, que Deus te dê a habilidade necessária para alcançar, para chegar nessa base forte, para que você não seja uma obra que é levada por vento de qualquer doutrina. Porque quando você não tem estrutura, qualquer doutrina te abala, qualquer coisa que fala te abala. Mas quando você tem a estrutura verdadeira que Deus dá, aí sim, nada vai te abalar. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Que Ele possa fazer o seu rosto resplandecer sobre ti e que Ele te dê a paz. Amém. Deus abençoe.